Boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebush. E no caso, bom, pelo visto não vai dar para fazer pelo Facebook hoje, porque tem dias em que o computador assim tá muito empenhado em colaborar com a minha pessoa, né? E hoje é um desses dias, então o negócio aqui não está carregando, né? Mas enfim, tudo bem, acontece. Isso porque já tô tentando aqui bem uns 20 minutos, né? Então, enfim. E agora a tela tá toda preta, uma maravilha. Como eu adoro a tecnologia, né? Tão útil e tão prestativa. Então, gente, enquanto eu espero aqui, né, as pessoas chegarem, porque pra quem não sabe, essa é uma live feita só no Instagram hoje, né? O Facebook, pelo visto, não vai rolar. Vou falar pra você que nunca viu um vídeo meu que... o que eu ia falar mesmo? Vixe, esqueci, a tela que ficando preta me distraiu, gente. Sim, pra quem nunca viu um vídeo meu, o objetivo destes vídeos é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Nos últimos vídeos a gente trabalhou sobre conflitos envolvendo aí a região sul do Brasil, né? Envolvendo a história da região sul do Brasil, porque o objetivo final é o próximo vídeo, né? Esses 3 primeiros vídeos são só introdução. O próximo vídeo é que tu vai explicar como é que a capoeira tem a ver com tudo isso, né? Como é que a capoeira foi se meter lá no conflito, foi se meter lá na história da guerra da conquista da Cisplatina, porque sim, a capoeira estava presente nessa história da guerra da Cisplatina, nessas guerras que ocorreram, nos conflitos que ocorreram para tomar o Uruguai e depois pro Uruguai se separar, né? E, enfim, todos esses conflitos da Cisplatina, a gente tem a presença da capoeira no meio, né? Porque inclusive eles vão culminar aí na Guerra do Paraguai e, enfim. E o objetivo, na verdade, no final das contas, é falar da Guerra do Paraguai, que é um dos momentos chaves para se entender a história do Brasil, né? O momento para se entender, um momento chave para se entender o mundo é a queda de Constantinopla, que eu particularmente adoro, né? O outro é a Revolução Francesa, que é inclusive 2 momentos chaves para entender toda a história do Brasil. O terceiro momento é a Guerra do Paraguai, né? E antes da Guerra do Paraguai, a gente começando do início, a gente fala aí lá do início da colonização, né? Que foi no vídeo em que a gente tratou sobre a Guerra do Iguape, onde a gente conversou, onde a gente retomou aquilo que a gente já havia conversado, né? Relembrou que é o fato de que a colonização do Brasil se deu principalmente em decorrência de uma tentativa fracassada de conquistar o Império Inca, né? Tanto que se você pegar aquele mapa das capitanias hereditárias, você vai reparar que as capitanias do sul são basicamente do Martim Afonso e do irmão dele, né? Justamente porque se trata aí de uma tentativa de ter o controle dessa região sul. E o primeiro mapa do Brasil, né, um dos primeiros mapas do Brasil, se você vê, a linha de Tordesilhas não passa em Canané, não, que ficava o limite, passa lá na boca do Rio da Prata, que foi aumentada. Por quê? Para garantir que haveria que os portugueses teriam controle sobre o Rio da Prata, que justamente levava a Cordilheira dos Andes ao Império Inca, né? Então, a gente conversou sobre isso, né? E aí, vai ter um conflito em São Vicente, né? Na região de São Vicente, Ilha de Cananéia, que vai ser justamente a Guerra do Iguape. Pode-se dizer que foi a primeira guerra no território brasileiro, né? E essa Guerra do Iguape vai
arruinar o plano de colonização do sul do Brasil durante anos, né? E aí, quando a região começa a ser recuperada, né? São Vicente e São Paulo São Vicente começa a se recuperar, né? E você tem um maremoto que quase destrói a cidade. Aí você tem também a fundação de São Paulo, e que é quase destruída por um ataque indígena vindo do Rio de Janeiro, se eu não me engano foram os Tamoios, né? Então você tem esses conflitos aí no século XVI. E aí você vai ter o período da União Ibérica, né? Aí final do século XVI, início do século XVII, ou seja, 1500, 1600. Você vai ter esse período em que Portugal e Espanha eram um país unificado, o mesmo país. E com isso, esses limites de Tordesilhas são apagados, né? Enfim, se é o mesmo país, não tem para que ter se manter esses limites, né? E com isso, quando tem a Guerra da Restauração, né? Após a Guerra da Restauração, você vai ter a fundação da cidade voltou contestado aqui, mas vou lembrar da cidade de Colônia de Sacramento, né? E a Colônia de Sacramento é aquela história, né, que a gente conversou no vídeo anterior e que vai dar confusão aí até 1801, né? E que é uma cidade-chave para se entender aí a questão desses conflitos, né? Que é justamente uma cidade construída a um nado de distância de Buenos Aires, né? E o objetivo por trás dela é ter um controle da bacia do Rio da Prata, né? E aí essa cidade, né? Vai num dos tratados que vai ter, que é o Tratado de Madrid, né? Vai sair das mãos dos portugueses para a mão dos espanhóis, e os portugueses vão ficar com os 7 povos das missões, e isso vai dar início à chamada Guerra Guaranítica, né? Agora, quero deixar bem claro uma coisa, né? Eu admito minha ignorância, né? A gente vem conversando sobre a questão da história com foco na história negra, né? Mas isso não quer dizer que os indígenas não estivessem participando de maneira ativa em todos esses momentos, né? Isso não quer dizer que os indígenas tenham ficado excluídos da história, que fossem apenas agentes aí passivos, né? As coisas apenas aconteciam com eles, eles não faziam nada, né? Muito pelo contrário, a gente tem ataque indígena até na segunda metade do século XIX ocorrendo no Brasil, né? Os indígenas estão sempre aí participando, né? Agora isso acaba ficando excluído das nossas conversas por um motivo bem simples, né? A gente tem um processo de apagamento da história, tanto para o lado dos negros quanto para o lado dos indígenas, né? Isso é um fato. Então, o que acontece é isso. Para vocês terem uma ideia, falar aí de história da capoeira, né? Só para o século XIX, no Rio de Janeiro, precisa de mais de 1000 páginas de leitura, né? Então, assim, eu não estou dando foco para a questão da história indígena, porque aí também é um trabalho realmente monumental conseguir fazer uma leitura aí profunda para entender a história negra e para entender a história indígena, as duas separadas, juntas então nem se fala, né? E em relação à história indígena é ainda mais complicado, porque a gente só tá com nós, sociedade aí branca, né? Sociedade não indígena, né? Os indígenas em geral chamam os não indígenas de brancos, né? Nós que somos aí de uma sociedade não indígena, então, estamos começando a entender o que é o indígena. Começamos a entender ontem, falando assim bem sério mesmo, né? Um monte de povos aqui do Nordeste
não eram reconhecidos como indígenas simplesmente porque nem se concebia que poderiam ser indígenas, né? O Darcy Ribeiro, que é que é um dos maiores antropólogos da história do Brasil, né? Quando estava estudando o Urubu-Capó, ele vai dizer que tem vários tem vários grupos de pessoas ao longo do Rio São Francisco que são apenas um bando de desajustados que se dizem indígenas, né? Então assim, a gente começou a entender o que é indígena ontem, né? E isso é uma das razões aí para uma dificuldade para assim, conseguir estudar essa história, né? Que também é uma história muito diversa. Porque a gente está falando de não qualquer lugar do mundo, a gente está falando das Américas, que é um lugar que tem uma diversidade cultural absurda, né? O que se vê nas Américas não se vê em nenhum outro lugar do mundo, né? Tomando língua como padrão, né? Só para dar um exemplo, no Brasil a gente tem 3 troncos linguísticos diferentes. Um tronco linguístico, né? A diferença aí do Tupinambá pro... Deixa eu pensar aqui, do Tupinambá pro idioma dos Runicuim, né? Do Tupinambá pro Kaxinawá, é a mesma diferença do português pro chinês, né? Você entende mandarim? Então é a mesma coisa, né? A gente está falando então aí de 3 troncos linguísticos diferentes, né? Mesmo aquilo que as pessoas têm em mente que é homogêneo, né? Que chamam só de tupi-guarani, né? Não, a diferença de um tupinambá para deixa eu pensar aqui, para Kaiowá, Guarani, é a mesma diferença, assim, a nível de exemplo, né, de um brasileiro para um alemão, né? A diferença aí tá mais ou menos essa. Então, assim, gente, essa é uma diversidade absurda. Ainda mais quando a gente para pensar que quando a gente fala da Eurásia, né, que é Europa e Ásia, a gente tem basicamente o território todo ocupado por só 2 troncos linguísticos, né? No Brasil a gente tem 3, nas Américas então é uma quantidade assim realmente absurda, né? Então é uma história realmente muito complexa, né? E que precisa de mais pesquisas, né? Cada vez mais estão sendo feitas pesquisas nesse sentido. Então, gente, para começar a história aí da Guerra Guaranítica, porque ainda tem um outro detalhe que eu acho importante deixar bem claro, é que quando a gente fala em questão de sofrimento, né, a gente está nessa coisa da história indígena, então a gente acha que indígenas sofriam muito menos que negro, mas não, muito pelo contrário. Porque se você parar para pensar, hoje a gente tem país africano, né, independente. Nas Américas a gente ainda tem locais que são colônia, né? Sim, a Guiana Francesa é um estado da França, né? Não é um país independente. A pessoa que nasce na Guiana Francesa é francês. Então, assim, gente, a gente não tem nenhum país em toda a América que seja um país indígena, né? Então, apesar de tudo, tudo é muita coisa, a gente está falando aí de uma história de genocídio de mais de 500 anos que superem muito ao que aconteceu na África, deixando bem claro que quando a gente fala da África, a gente está falando de centenas de milhões de mortes, né? Então são aí os 2 grandes massacres da humanidade, né? O massacre contra nós, o povo negro, e o massacre contra os indígenas. E aí, gente, no meio dessa história a gente vai ter um desses momentos que vai ser a Guerra Guaranítica. Para falar da Guerra Guaranítica, a gente tem que começar do princípio, que vai ser as missões jesuíticas, né? E as missões jesuíticas aí do Paraguai, parte da Argentina, do Uruguai, do Rio Grande do Sul, né? Vai começar em 1628, né? Não, 1628 não, antes disso, né? Vai sair pela década de 20. E no Rio
Grande do Sul, a gente começa a história em 1626, quando São Roque Gonzalez de Santa Cruz, que na minha opinião de santo não tinha nada, né, que foi o primeiro homem branco a chegar no Rio Grande do Sul, em maio de 26, né, vai chegar em maio de 26, ele vai criar 18 reduções, né, no Rio Grande do Sul, cada uma em média com 5.000 habitantes, e ele vai terminar sendo, enfim, sendo morto pelo cacique Nieço em 1628, né? Um feito que eu faço questão de contar, porque eu, particularmente, se estivesse vivo na época, daria todo o meu apoio ao Nieço, né? E você vai ter aí a fundação dessas 18 reduções. O que era a redução? Era a ideia da redução. Por que redução? Porque redução, qual que é a ideia? Você pegar várias aldeias e até povos dispersos, né? E juntar tudo no mesmo campo. Reduzir seria agrupar, né? Então essas 18 reduções são agrupamentos de várias aldeias, principalmente de Guarani, né, que eram tidos como alguns dos melhores povos para serem catequizados, né, mais afeitos aí melhores para ser feita aí a catequese, né? Inclusive a palavra irredutível vem justamente em referência aos povos que não se conseguia reduzir, né? Como por exemplo os charrua e os minuanos, que fazem parte aí dessa história. Só que aí os bandeirantes vão começar a atacar, né, as missões jesuíticas. Por quê? Porque os bandeirantes que inclusive na época eram na verdade chamados de paulistas, não de bandeirantes, né? Eram toda essa gente nojenta, canalha, que saía Brasil adentro, e no caso América Espanhola adentro, né, caçando um índio para escravizar, né, de maneira completamente assim, e aí repito, escravo negro, né, a média de vida era de 7 anos, né, o que é um absurdo, né? Você imagina quais eram as condições para sobreviverem apenas por 7 anos. Agora os indígenas que foram aí escravizados pelo Raposo Tavares e outros desses bandeirantes paulistas nojentos, duravam só 3, 4 anos, né? Então você tem aí noção do absurdo que era. E aí, inclusive, os bandeirantes vão começar a atacar aí por volta de 1630, né? Inclusive o Raposo Tavares vai fazer parte aí dessa história. E aí tem 1630 a evacuação de 12.000 guaranis, lideradas por Ruiz de Montoya. Só 4.000 vão chegar no Paraguai, porque muitos vão morrer e outros vão acabar desistindo, né? Até porque um dos objetivos de se aliar às missões jesuíticas não fosse a única razão, né? Mas era conseguir proteção, né? Foi parte de estratégia de alguns povos indígenas serem reduzidos, né? Para não serem mortos, que é uma coisa que acontecia constantemente até fins de 1700 e tanto. Os indígenas eram amplamente escravizados no Brasil, né? Começou em algum momento aí da nossa história, se começou a mentir dizendo que não, que parou-se de escravizar os indígenas porque os negros eram melhores escravos, né? Mas não, os indígenas foram amplamente escravizados até 1700 e tanto, né? Em 1638 Montoya vai ir para Madrid, depois de ter tentado de tudo para parar os ataques, e o rei Felipe IV vai autorizar que os guaranis fossem armados para enfrentar os bandeirantes, e ele vai conseguir que o Papa Urbano VIII fizesse uma bula papal que determinava a excomunhão de quem escravizasse os Guarani. Então você que adora chamar os outros de excomungado, né, com o objetivo de ser a pior ofensa do mundo, saiba que esses bandeirantes que vocês tanto adoram eram tudo excomungados,
né? Eram tudo um bando de excomungado. E aí em janeiro, né, de 1628 ocorreu o primeiro ataque, né, com a presença do Raposo Tavares, né? E em maio de 1929 eles já vão ter destruído 9 reduções e já vão ter escravizado 30 mil índios, né? 30 mil indígenas, 30 mil guaranis. E em 11 de março de 1641 vai ocorrer então a Batalha de Imbororé, né? Ninguém sabe onde é que ficava esse arroio Imbororé, né? Mas uma vez que os guaranis estavam armados, né? Quando Jerônimo de Barros, comandando 130 canoas com 30 paulistas brancos, paulista bandeirante, 300 mamelucos, ou seja, filho de branco com indígena, e 600 tupis, estavam navegando para mais uma incursão para conseguir escravizar mais gente, sob a liderança dos padres Romero e Pedro, sobre a liderança dos padres Pedro Romero e Pedro de Mola e do cacique Ignácio Abiaru, né, vão ficar de tocaia 3 mil guaranis nas margens do arroio e armados de canhões de Taquaraçu, né? Como eram feitos de madeira, só conseguiam dar um tiro, né? Mas ainda assim vão usar esses canhões e vão usar catapultas, né? Que vão encher a munição das catapultas de fogo, vão destruir essa bandeira, né? A batalha vai durar 3 dias, para vocês terem ideia, né? E só 120 vão conseguir voltar para São Paulo, e viva claramente Ignácio Abiaru, né? E todos os 3 mil guerreiros guarani que exterminaram essa costa de bandeirantes, né? Porque além de tudo, como vocês podem ver, esses bandeirantes estavam agindo fora da lei em todos os sentidos possíveis. Porque para começar, nessa época, os guaranis já tinham, a igreja já tinha entendido que os guaranis tinham almas, né? E que eram cristãos. Portanto, não podiam ser escravizados segundo as normas da Igreja Católica, e o rei reconheceu eles como cidadãos, porque no caso eles eram cristãos. Então não havia justificativa legal, não havia justificativa nenhuma para estarem escravizando esses indígenas, né? Para estarem escravizando os guaranis. Não que houvesse alguma justificativa para escravizarem alguém, né? Mas enfim, então, gente, a gente tá falando dessa gente aí nojenta mesmo. E depois dessa batalha de Imbororé, né, as missões já vão ter sido praticamente todas devastadas, né? E aí, com o tempo, vai começar a se restabelecer as missões, vão fazer as 30 missões, e dentre essas 30 missões vai ter os 7 povos das missões orientais, né? E cada uma tinha em média 2 mil guaranis, né? Mas assim, em média, né? Tinha uma missão na Argentina que tinha 12 mil habitantes, né? E que na verdade são essas 30 missões que as pessoas conhecem, né? Essas outras missões aí que foram destruídas no século XVII são missões anteriores. E aí a gente vai ter o Tratado de Madrid, né? Porque na verdade isso aí tudo essa reconstrução vai levar uns 100 anos para conseguir ele. E uma vez, o Tratado de Madrid, como a gente já falou no vídeo passado, Portugal fica com os 7 povos das missões orientais, e Espanha vai ficar com Sacramento. E Espanha se responsabilizava por evacuar os quase 30 mil guaranis que moravam lá na região dentro de 6 meses. E aí, claro que os guaranis não quiseram, né? Porque já começa que a terra não é de português, a terra não é de espanhol, a terra do Rio Grande do Sul não é dos gaúchos, a terra é dos guarani, né? Por mim tinha tudo que ir embora, né? E voltar a terra para os guarani, mas fazer o quê? Para mim, para começo de conversa, inclusive, Nhengatu devia ser ensinado nas escolas, né? Como bem propôs o Policarpo Quaresma, né? O personagem de Lima Barreto,
Afinal de contas, era a língua que você falava em todo o Brasil praticamente, até 1700 e tanto. Então, mas enfim, gente, né? Então, para começo de conversa tem isso. Depois, a gente está falando de cidades mesmo, né? Com plantação, se tem estimado que esses missioneiros, né, tinham milhões de cabeças de gado, né? Então, enfim, né, obviamente não iam querer sair de lá, né? Então, em fevereiro de 1753, enquanto os portugueses e os espanhóis estavam aí estabelecendo os limites em expedições aí para estabelecer os limites certos da América Espanhola e da América Portuguesa, né, vai ocorrer um ataque, né, surpresa em julho, organizado pelos Guaranis, e 230 espanhóis vão ser mortos e 74 vão ser presos, né? E no início de 1755, porque vocês sabem, o WhatsApp daquela época era muito lerdo, né? Não era rápido como era hoje, então as notícias assim levavam tempo para chegar, né? E é isso, então vai levar uns 2 anos, né? Mais de 1 ano aí para conseguir chegar a notícia de que os Guaranis tinham feito esse ataque. Então, no início de 55, os portugueses vão reunir 1.620 homens, armados com granada, metralhadora, canhão, né? Vão estar levando 1.000 cavalos, né? Uma expedição enorme, né? 200 desses homens, inclusive, vão ser antigos bandeirantes, antigos caçadores de índio, né? E os espanhóis vão reunir 1.670 homens, 470 deles eram do corpo regular e o resto tudo eram os chamados desclassificados, que eram basicamente matadores, né? Eram basicamente isso, eram gente que gostava de matar, né? Eram pessoas vindas de milícias do Uruguai, da Argentina, né? Que adoravam matar, especialmente adoravam matar indígena, né? E aí esses exércitos vão se encontrar no Uruguai, no final de 55, vão ir em direção às missões. Nessa altura, a maior parte dos padres já haviam abandonado, né? Alguns poucos eram os que decidiram ir contra as decisões do Vaticano. Os caciques, em parte, achavam que deviam se integrar, deviam entregar as missões, outros achavam que não, né? E os que achavam que não vão aí ser liderados pelo alferes Epete Araju, né? Que inclusive é uma coisa importante a ser mencionada, apesar de ser aí um cara extremamente importante e que não à toa Marte dessa história, um mártir indígena, né? Inclusive transformado em santo, né? Ele não era assim, um cara assim muito legal, não, né? Porque para começo de conversa era caçador de charrua, né? O Cepete Araju, ele matava como alferes, né? Comandava aí milícias para matar os índios charruas e outros dos indígenas irredutíveis da região sul, né? Que ficavam roubando o gado dos Guarani, né? Porque, enfim, a gente tem que entender uma coisa, que dentro do pensamento indígena, né, um monte de vaca solta não é de ninguém, né? Isso não tem sentido, né? Não tem razão, né? As vacas estavam soltas, como é que pode ser dos Guarani, né? Então os charrua pegavam, matavam as vacas, comiam as vacas e iam embora, né? E aí isso era um motivo de conflito, né, entre os Guarani e os charrua, né? Enfim, os Guarani vão ficar avisados pelos Guenoa, né, do ataque, né, desse exército coligado, né, de portugueses e espanhóis. Em 2 de fevereiro de 56, o Cepete Araju vai liderar um ataque perto de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Só que por azar, né? Logo no início da batalha, o cavalo dele vai
né, pisar num buraco, vai cair, o Sepete Araju vai ser jogado do cavalo, aí vai vir um peão português, vai furar ele com a lança, ele vai ser preso, vai ser torturado, né? Vão encher ele de pólvora e acender fogo, né? E aí por fim vão matar ele, vão decapitar ele. E aí uma vez que o Sepete Araju morreu, o Nicolau Nhenguiru vai tomar o comando, e aí em 10 de fevereiro de 56 vai ocorrer a Batalha de Caiboaté, e vai ser um combate de 1h30, e nesse combate as fontes divergem, né? Mas vai ter 1.511 mortos ou 1.723 mortos do lado dos Guaranis, vai ter 154 ou 127 que vão ser presos e 326 vão conseguir escapar, e depois disso os outros mais de 20 mil o Guarani vão morar nas outras reduções, né? Vão sair, vão pro Paraguai, enfim, né? E aí o que é mais absurdo de tudo, né? Por conta aí de conflitos entre os portugueses e os espanhóis, né? Que os reis vão morrer, enfim, vai ter em 1761 a Convenção do Pardo, que vai anular o Tratado de Madrid. Então a gente tem aí a morte de mais de 1.500 Guarani, né, por nada, porque o Tratado de Madrid vai ser anulado, né? Em 1777 vai ser assinado o Tratado de Delfonso, que vai passar o território para os espanhóis, né? E aí só em 1801 é que os portugueses vai ser assinado o Tratado de Badajoz, dando o território dos 7 povos das missões para os portugueses, né? Então, gente, essa história canalha da Guerra Guaranítica, né? História realmente triste, né? Um massacre que ocorreu, isso é só um dos massacres, né? Que aconteceram aí nos últimos 500 anos, né? 523 anos, né? Ocorreram muitos outros e que foram apagados, foram esquecidos, né? Infelizmente, mas que um dia vão ser resgatados, vão ser lembrados, né? Porque a gente está falando aí de milhões de pessoas que habitavam o Brasil antes dos portugueses chegarem, né? A gente está falando aí de um território que não estava vazio, era um território todo habitado. Inclusive tinha cidades, né, indígenas com mais habitantes do que qualquer cidade europeia da época em que foi dado o início da colonização, né? Tenochtitlan tinha mais gente do que qualquer cidade europeia da época, né? Quando foi destruída. A gente está falando aí de uma época em que o Amazonas ele era todo habitado por indígenas. Você tinha tanta gente, tinha em tanta aldeia que no limite de uma aldeia dava para ouvir as pessoas trabalhando na outra aldeia, né? Então assim, você está falando de um território que era habitado por milhões de pessoas, era densamente povoado, né? E que foram todas massacradas, né? Então, gente, é isso. Próxima semana a gente vai conversar sobre a guerra aí da Cisplatina para se tomar a província da Cisplatina, que viria a ser o Uruguai, né? E que os capoeiras foram acabar no meio dessa história, né? Pouquíssimas pessoas sabem, mas os capoeiras estiveram presentes na história aí da tomada do Uruguai. Então, gente, acredito que seja isso. Até a próxima semana. O vídeo vai estar no meu canal do YouTube dentro de uns 20 minutos, né? Se o computador deixar, porque sempre tem esse detalhe, E agradeço a todo mundo que curtir, que compartilhar, que comentar. Agradeço também se quem não é inscrito no meu canal Papo com Grilo se inscrever, gente. E o link aí do vídeo no Instagram, né, vai estar
na descrição do vídeo para quem quiser me seguir, né, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, né? Então, acredito que seja só. Até a próxima semana.